Só que aí teve a Grande Guerra Patriótica, ou a Segunda Guerra Mundial, Grande Guerra Patriótica como os russos chamam, né? Ou a Segunda Guerra Mundial. E foram criados os batalhões penais, né? Os batalhões penais, eles eram mandados para o fronte, né? E foi prometido que quem participasse dos batalhões penais, eles seriam libertados depois do final da guerra, depois da vitória, né? Tal. E além de todos esses que eram prisioneiros políticos que viram a oportunidade de sair daquele inferno, né? Muitos dos Vorvis Arconi traíram a organização, porque era considerado uma alta traição, você compactuar, você servir ao Estado, né? E participaram desses batalhões penais. Quando teve esses batalhões penais, eles se destacaram na guerra, né? E voltaram, só que o Stalin falou, não vou libertar ninguém, vocês vão voltar para o Gulag. Eles voltaram para o Gulag. Só que aí voltaram numa outra, e eles eram chamados pelos Vorvis Arconi, né, de Suki. Suki, em russo, é cadela, né? Só que pode ser entendido também como aquela profissão mais antiga do mundo, né? Então, eles voltaram, né? Só que agora eles estavam tarimbados, né, cara? Eles enfrentaram os nazistas, eles lutaram nas trincheiras, né? Aí teve o que se chama a Vojna Suki, né, Guerra das Cadelas, né, que aconteceu no sistema prisional, resultou em dezenas de milhares de mortes, né, e os Sukis, eles conseguiram, depois com a morte de Stalin, né, eles conseguiram formar uma estrutura paralela dentro dos campos prisionais, ao lado dos Vorvis Arconi, e eles foram libertados após a morte de Stalin. Aí, quando o Khrushchev assumiu, ele cumpriu a promessa e libertou esses caras. Só que esses caras já estavam tarimbados, eles foram tarimbados na guerra, eles foram tarimbados na luta contra os Vorvis Arconi, e eles tinham contato justamente com o meio militar e com o meio de segurança interna, né? E nesse período a KGB ela começou a utilizar muito os serviços, né, de profissionais do crime, tanto dentro quanto fora da União Soviética. Fora, principalmente para tentar formar bases de contravenção dentro dos países do bloco ocidental, né, também conseguir informações e ter controle dentro dos países do Pacto de Varsóvia, e dentro da União Soviética era para ter controle também, para ter conhecimento e controle da população, mas também para conseguir, né, a mumunha, né, porque esses caras conseguiam, são os caras que conseguiam fazer o contrabando, principalmente de produtos ocidentais, para a União Soviética, né. Então, foi criado toda uma estrutura de mercado, você tinha um mercado negro para a população, mas você tinha também um mercado negro que abastecia a inteligência, a classe privilegiada do estamento russo, né. E quem fazia isso eram aqueles caras que eram os ex-Sukis lá, que tinham contato com essa nova elite. E aí foi se criando uma simbiose durante os anos 60, 70, né, em que você tem participação, a partir dos anos 70, inclusive de altos oficiais que formaram uma organização que chamava Pirâmida, né. A Pirâmida, ela era uma organização que envolvia muitos tchequistas, né, e muito pessoal do crime organizado, das máfias, né. As máfias você tem inúmeras, você tinha centenas de máfias na União Soviética. As duas mais poderosas, as três mais poderosas, era a Polyanskaya era de Moscou, a Tambovskaya, que era de São Petersburgo, e a máfia chechena, que eram vários grupos que atuavam, mas principalmente no Cáucaso e no sul da União Soviética, né? Mas essa pirâmide era um esquema que quem entrou nela foi até a Adia Brezhneva. A Adia Brezhneva é a filha do Leonid Brezhnev, né? Nos anos 80, ela chegou a esquentar por uns minutinhos uma cadeira na delegacia, porque ela foi presa com o tráfico de joias ocidentais, né? E ela fazia parte desse esquema da pirâmide, né? Então, era um dos esquemas que tinha nessa época, dos anos 70 e 80. Então, por que eu estou falando isso? Eu contei essa história, até me estendi um pouco essa história da questão da máfia russa. Porque ela vai criar uma simbiose com esses tchequistas, tá? Eles vão criar uma simbiose que era, inclusive, por questão de segurança de Estado. Por quê? Porque eles já previam que ia dar alguma M na frente lá. E eles começaram a fazer esquemas de desvio de dinheiro do PCUS para uma emergência. Também para enriquecimento. Lógico que ninguém é santo lá, mas
também para uma emergência em termos da questão de segurança estatal. Eles começaram a formar cooperativas, na época que você tem a morte do Brezhnev, no começo dos anos 80, o período duplo lá, do Andropov e do Chernenko, que os dois juntos acho que não deu nem 3 anos lá, né, tão velhos que estavam, e a assunção do Brezhnev lá pro meio dos anos 80, né, eles começaram a ver que essa questão dessa transformação, da perestroika, da transformação do sistema, né, para uma economia capitalista, promovia uma forma deles agirem e facilitava eles jogarem dinheiro para o exterior. Então foram criadas inúmeras cooperativas e cooperativas bancárias, porque um dos projetos da perestroika era expandir a questão das cooperativas, tanto cooperativa rural, cooperativa industrial. Para quem a gente que é da época lá dos anos 70, 80, nos bancos escolares, a gente aprendia que tinha os 2 grandes sistemas desenvolvidos na União Soviética, que era o Sovkhoz e o Kolkhoz, né? O Sovkhoz era totalmente estatal e o Kolkhoz era a ideia inicial de serem essas cooperativas. A perestroika estava tentando meio que recuperar essa questão do Kolkhoz, né? Então, eles abriram essas estruturas e começaram a jogar dinheiro para fora, a jogar dinheiro para abrir estruturas, né? E montar essas estruturas que pudesse dar um apoio quando a coisa ruísse, né? Então aí vai entrar o grande choque que vai ter nos anos 90. Esse pessoal, os tchequistas ou siloviks, né, eles tinham previsto e estavam se preparando para o choque que viria, né? E você tinha a questão do pessoal dos oligarcas, que como o Paulo muito bem falou, os oligarcas eram tecnocratas que tinham uma visão muito rápida e muito boa de economia e de administração, que eles viram que a coisa ia desmoronar, eles ficaram com as empresas que eles trabalhavam, né? O pessoal até fala, né? Boa parte deles eram judeus, né? Mas por quê? Porque os caras já têm tradição de mexer com dinheiro, já sabem, você vê o cara, ele abre uma loja assim e o negócio prospera. Eles têm uma visão, é uma questão histórica. Então muitos desses caras eram judeus mesmos, tá? Esses oligarcas, né? Eram tecnocratas que trabalhavam e acabaram desenvolvendo aí e pegando essas empresas. Uma das coisas que eles estavam fazendo até chegar a questão do Putin chegar ao poder, que era a drenagem dos ativos naturais da União Soviética, né? A União Soviética, logo que você teve a queda do modelo comunista, ela caiu totalmente a precificação. Você não tinha método de precificação, né? Esse foi um dos grandes problemas e uma das grandes críticas que se faz à perestroika também, né? Você não tinha a menor ideia de precificação. Quem assumiu não tinha. Então ficou meio que congelado o preço desses ativos internamente na União Soviética, seguindo o valor do rublo, que virou uma moeda fantasma, né? Esses caras pegavam todos esses ativos, petróleo, gás, madeira, minério, pedras preciosas, e jogavam para o mercado externo, obtendo lucros fenomenais, né? Então, não é que os caras ficaram milionários do dia para a noite, eles ficaram bilionários, né? A coisa era na casa dos bilhões de dólares, né? Só que aquela história, né? Esses caras inicialmente, logo que eles entraram, que você teve o golpe contra o Gorbachev, que foi em agosto, né? Em agosto de 91, em dezembro, esse pessoal dos tchequistas, esse grupo Siloviki, eles tinham uma influência muito grande na Duma recém-criada, né? Então eles conseguiram passar um plano, né, um projeto de lei, que virou lei, em que todas as áreas de segurança nacional e todas as empresas estratégicas teriam que ter pelo menos 70% do seu staff formados por pessoas ligadas aos grupos de segurança nacional. Esse detalhe, essa lei salvou a Rússia da desintegração nos anos 90. Porque a partir do momento que esses oligarcas começaram a botar a manguinha de fora, o sistema todo já estava tomado pelos siloviks. E eles começaram a fazer o que contra esse pessoal? Lawfare. Lawfare é um termo que eu gosto muito, que significa combate legal. É você usar a estrutura judiciária para quebrar as pernas dos caras. Aí os siloviks, eles já tinham o procurador-geral na mão, já tinham várias varas
judiciais na mão, já tinha todos os serviços de investigação fiscal, investigação criminal nas mãos, alfandegária, né? Então, pegar os caras foi a coisa mais fácil do mundo. Aí você começou a ver os caras indo para julgamento em cana e perdendo as empresas, como aquele dono da Iucos, né? Que saiu de um dos maiores magnatas. Mikhail Khodorkovsky, um dos maiores magnatas de petróleo do mundo, foi curtir uma sessão de um spa na Sibéria, né? Então, essa atuação dos Siloviks, ela se deu dentro de um grupo muito fechado, mas também de um grupo muito ativo, e com um grupo também de consciência nacional. Eu não vou questionar os métodos, né? Métodos sujos foram usados. Gente, nós estamos falando de quem cresceu em simbiose com o crime organizado. Então você teve, sim, métodos sujos usados nessa guerra, que foi uma guerra, né? Foi uma guerra. A gente que viveu a época dos anos 90, você tinha notícia lá, e nego entrava em boate, 15, 20 cara com AK-47 e metralhava todo mundo. Era bomba, explosão de bomba, explosão de carro com bomba, era a coisa mais frequente que você via em Moscou, né? Era uma coisa que a gente vê hoje no México. O que a gente vê hoje nos cartéis mexicanos foi o que ocorreu na Rússia nos anos 90, né? Com as guerras entre oligarcas, mafiosos e a questão dos Siloviks, né?